Bom, pessoal, vamos iniciar então nossa segunda aula, né? Seguindo nossa disciplina de Fundamentos Elétricos, né? Nós vimos a primeira aula já, né, os conceitos gerais, né, de Fundamentos Elétricos, e nessa segunda aula nós vamos então estudar, né, a lei de Ohm, né, que é muito importante para a análise de circuitos, né? E vamos também trabalhar um pouquinho na associação de resistores para poder analisar malhas de circuitos, ok? Vamos para a aula então. A lei de Ohm, né, como nós havíamos visto, né, na aula passada, ela foi desenvolvida por George Simeon Ohm. Ele descobriu, na verdade, a relação entre as três grandezas da elétrica, entre a corrente, tensão e resistência, né? Portanto, nós podemos definir a lei de Ohm como a relação entre essas três grandezas, né? Entre a corrente, tensão e resistência. E através de estudo, né, ele percebeu que a corrente de um circuito, na verdade, ela é igual à relação entre a tensão e a resistência. Ou seja, a corrente de um circuito, ela será a tensão dividida pela resistência daquele circuito, né? Nós estamos usando aqui a notação I para a corrente, a notação V para a tensão e R para a resistência, né? Bom, e da lei de Ohm nós podemos tirar outras relações, né? Eu posso isolar a variável de interesse. Então, como nós vimos a lei de Ohm anteriormente, nós sabemos que a corrente ela é igual à tensão dividida pela resistência, ok? Lei de Ohm, né? Eu posso também verificar na lei de Ohm que a tensão ela é igual à corrente vezes a resistência, né? Perfeito, né? Também posso extrair da lei de Ohm uma outra relação, ou seja, que a resistência, né, ela é igual à tensão dividida pela corrente, né? O que eu fiz aqui, na verdade, na lei de Ohm, eu só isolei a variável de interesse, tá? E com essas três equações, na verdade é uma só, né? Eu estou isolando as variáveis que eu quero, eu consigo fazer uma análise muito precisa de um circuito elétrico, que nós vamos aprender, né? Aplicar a lei de Ohm em um circuito elétrico. Associação de resistores, né? A associação de elementos resistivos, né? Essa associação ela tem relação com a forma com que está conectado os elementos resistivos do circuito, né? Então eu posso ter três formas, né, de associação de resistores. Eu posso ter a associação de resistores em série, né, que é quando eu tenho apenas um ponto em comum entre os resistores daquele circuito, né? Eu posso ter a associação de resistores paralela, né, ou seja, quando eu tenho os dois pontos dos resistores em comum, né? Ou eu posso ter a associação mista, né, que é quando eu tenho as duas configurações em um único circuito, ou seja, no mesmo circuito eu tenho resistores que estão em série, eu tenho resistores que estão numa associação paralela, né? Isso nós vamos ver agora, tá? Analisar circuitos com resistores em série, com resistores em paralelo e com resistores distribuídos de forma mista, ok? Associação de resistores em série, né, é um circuito bem simples de entender, né? Esse circuito ele se configura em função de que os elementos resistivos estão conectados por um ponto em comum, né? Então, se você olhar o R1, R2, R3, eles têm entre eles apenas um ponto em comum. Isso é um circuito, são elementos que estão em série, né? Então, quando os elementos resistivos do circuito têm apenas um ponto de ligação em comum, nós temos então uma ligação em série. Uma informação importante desse tipo de circuito é que a corrente ela é a mesma para todos os elementos do circuito, ou seja, R1, R2, R3 têm a mesma corrente, né? Essa é uma característica dos circuitos com resistores em série, né? Porém, a tensão se divide.
Então, olha só, no circuito em série a corrente é a mesma e a tensão se divide entre os elementos do circuito, né? Então, a tensão que essa fonte está mandando para o circuito, ela está sendo dividida entre R1, R2 e R3. A resistência equivalente. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, né? A fonte que está fornecendo tensão para o sistema, ela enxerga apenas uma resistência total daquele circuito, né? Que nós aqui chamamos de resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente de um circuito em série nada mais é do que a soma das resistências dos resistores, né? Então, se eu somar a resistência de R1 mais R2 mais R3, eu tenho a resistência equivalente desse circuito em série. Bem simples, é só somar as resistências, né? Vamos fazer um exercício exemplo para nós treinarmos, né, esse conceito. Tá? Então aí está o nosso exemplo, nosso exercício exemplo, né? Um circuito com resistores em série, né? Tenho 3 resistores, um de 10 ohms, o R2 com 8 ohms e o R3 com 7 ohms. Esse circuito é alimentado por uma fonte de 100 volts, né? Ele pede para calcular a resistência equivalente do circuito, né? A letra A. Letra B pede para calcular a corrente em cada resistor. Como nós sabemos que está em série, a corrente é igual para todos os resistores, né? E pede para calcular a tensão em cada resistor, né? Vamos começar com a resistência equivalente, né? Nós já sabemos que a resistência equivalente, vou colocar aqui equivalente, de um circuito em série, nada mais é do que somar as resistências de cada resistor. Então, vou somar a resistência do R1, que é 10, mais a resistência de R2, que é 8, mais a resistência de R3, que é 7. Isso é igual a 25 ohms, né? Essa é a resistência equivalente do circuito. Então, letra A, né? Letra B, calcular a corrente em cada resistor. Como os resistores estão em série, eu calculo a corrente no resistor equivalente e eu acho todos de todos os resistores, né? Então vamos lá, utilizando nós conhecemos a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a corrente é igual, né? É igual a tensão sobre a resistência, né? Portanto, eu sei que a corrente vai ser igual a tensão, que é 100 volts da fonte, sobre a resistência que eu achei, que é 25. Isso vai ser igual a 4 ampere, ou seja, a corrente desse circuito é igual a 4 ampere, né? Letra B está pronta, né? Calcular a tensão em cada resistor. Como é um circuito em série, eu sei que a tensão se divide, né? A lei de Ohm diz que tensão ela é igual ao quê? Ela é igual a corrente vezes a resistência. Nós vimos isso nessa aula, né? Então a corrente eu sei que é 4 amperes. Vamos achar a primeira tensão, né, em R1. Tensão em R1 é igual a corrente, que é 4 amperes. A corrente é igual para todos, né? Estão em série, vezes a resistência de R1. Então isso vai ser 40 volts, né? Vamos achar a tensão em R2. Ok? Aplicando lei de Ohm, tá, pessoal? Tensão é corrente vezes a resistência. A corrente é 4, porque o circuito está em série, né? As correntes são iguais. Vezes a resistência de R2. R2 a resistência é 8. 4 vezes 8, 32 volts. Tensão em R3, né? R3. Aplicando lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes a resistência. 4 vezes a resistência do R3, que é 7. Isso é igual a 28 volts. Tá aí, finalizamos, né? Lembra que eu disse que a tensão se divide? Olha só, se eu somar as tensões de R1, R2 e R3, dá os 100 volts. Então a tensão da fonte se divide entre os resistores que estão em série. Tá bom? Então vamos fazer mais exercícios mais adiante, mas para vocês já irem entendendo como calcular as correntes e tensões no circuito em série. A associação de resistores em paralelo, né? Como estamos vendo aí no nosso circuito, né? Os resistores possuem os dois pontos de ligação em comum. Então essa é uma
característica do circuito em que os resistores estão em paralelo, né? Uma outra particularidade é o seguinte, é que nos circuitos em que os elementos estão em paralelo, a tensão é a mesma em todos eles, porque todos eles estão ligados diretamente à fonte, né? Então R1 e R2 e R3 têm a mesma tensão. Qual tensão? A tensão da fonte, né? Porém, a corrente se divide entre os componentes. Ok? Então a corrente que sai no ramo positivo da fonte vai se dividir entre R1, R2 e R3, né? Então você vê que ele é o inverso do circuito em série, né? O circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão se divide. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente que se divide, né? A exemplo do circuito em série, no circuito em paralelo também, a fonte enxerga uma resistência total, que nós chamamos de resistência equivalente, né? Para os elementos em série, a resistência equivalente será o inverso da soma dos inversos dos resistores, né? O que eu falei aqui é complexo, mas é só observar. Eu dividi 1 pela soma dos inversos, né? Então, 1 sobre R1 ali embaixo, né? 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Lembrando que o inverso de um número é o 1 sobre ele. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente de um circuito em paralelo é o inverso da soma dos inversos dos resistores. Ok? Bom, para nós podermos então internalizar esse conhecimento, né, vamos fazer um exercício exemplo. Nada melhor do que aprender fazendo, né? Aqui eu tenho meu circuito, né, com 3 resistores em paralelo, né, estão em paralelo com a fonte, o resistor R1, R2 e R3. R1 tem 10 ohms, R2 8 e R3 7 ohms, né? O exercício pede, né, calcular resistência equivalente, calcular corrente em cada resistor e calcular tensão em cada resistor. Deixei aqui do lado montadinho, né, os nossos cálculos. E a letra C, né, que pede calcular a tensão, não precisa calcular, né? Se eles estão em paralelo com a fonte, a tensão em todos os resistores é 10 volts. Então eu não preciso calcular C, eu posso já resolver por análise, né? Então eu tenho 100 volts em cada resistor, porque estão em paralelo com a fonte. Vamos iniciar então com a resistência equivalente, né? Nós sabemos que a resistência equivalente em um circuito em paralelo, ele é o inverso, né, representado pelo 1, dividido pela soma dos inversos, né, de cada resistor. Então é 1 sobre o resistor 1, R1, que é 10, né? Aqui eu tenho 1 sobre o resistor R2, que é 8. E aqui eu tenho 1 sobre o resistor R3, que é 7, né? Vamos manter a parte de cima, né, e vamos resolver essa parte de baixo. Então 1 dividido por 10 é 0,1. Né? Vamos somar tudo embaixo também, né? 1 dividido por 8 é 0,125. Estou usando 3 casas só após a vírgula, tá? Mais 1 dividido por 7 é 0,143, né? Vamos manter ainda o 1 aqui, vamos fazer essa soma aqui embaixo, né? Essa parte de baixo aqui. Somando os 3, né? 0,1 mais 0,125 mais 0,143, eu tenho 0,368. Né? Então agora eu posso dividir, né? 1 dividido por 0,368 é igual a 2,718. Isso. 718 o quê? 718 ohms. Né? Tá aí. Então a resistência equivalente desse circuito é 2,718 ohms. Veja que em paralelo, como reduz a resistência, né? Muito bem, agora podemos calcular então a corrente em cada resistor. Está aqui, lei de Ohm, né? Corrente é a tensão pela resistência. Então a corrente em R1 é a tensão que está nele, que é 100 volts, está em paralelo, pela resistência que é 10, né? Então eu tenho aqui uma corrente de 10 amperes.
A corrente em R2 é os 100 volts também, né? Está em paralelo pela resistência de R2, que é 8, né? Isso dividindo, eu tenho aqui 12,5 ampere, ok? E a corrente em R3 é o 100 dividido por 7, né? Eu tenho então em R3 uma corrente de 14,286 ampere. Então está aí as correntes em cada resistor, né? Como nós dissemos que em circuitos paralelos, né, a tensão é a mesma e a corrente se divide, então a corrente que sai da fonte é a soma dessas três. Tanto é que se você dividir 100 volts pela resistência equivalente, você vai achar a soma dessas três. Tá bom, pessoal? Então faça esse teste no caderno, divide 100 volts por 2,718, você vai ver que vai dar realmente a soma das três correntes de R1, R2 e R3, porque estão em paralelo. Ok? Vamos fazer bastante exercício hoje na sequência. A associação mista, né, como o próprio nome diz, são os circuitos em que eu tenho resistores em série e resistores em paralelo, né? Então, nesses casos, a análise se torna um pouco mais complexa, né? Então, vamos aprender a fazer análise de circuitos em que possuam resistores com associações mistas, né? A resistência equivalente, então, vai ter que ser feita passo a passo, né? Respeitando a regra do série e paralelo. Para aqueles elementos que estão em série, eu aplico a regra do série. Para aqueles elementos que estão em paralelo, eu aplico a regra do paralelo. Esse nosso circuito que nós estamos vendo, podemos ver que R4 e R3 estão em série. Porém, R4 e R3 estão em paralelo com R2. Então, eu tenho que cuidar com a análise para me encontrar a resistência equivalente, né? Então aí está o nosso exercício exemplo, né, para circuitos com resistência mista, né? Perceba o nosso circuito que eu tenho resistores que estão em série, resistores que estão em paralelo, né? E o exercício pede para encontrarmos a resistência equivalente desse circuito, ou seja, a fonte enxerga uma única resistência. Que resistência que é essa? A equivalente, né? E para isso vamos utilizar então as regras, né, que nós já aprendemos de circuitos em série e em paralelo. Tá? Então vamos resolver passo a passo, observando partes do circuito misto. O que é série resolvo como série, o que é paralelo resolvo como paralelo, né? Muito bem, inicialmente analisando o circuito, eu posso perceber claramente que R3 e R4 estão em série. Portanto, posso transformar esses dois resistores em um só, né? O equivalente dos dois. Vamos lá, ó. Vou chamar de R, né? R34, que é o R3 e o R4. Como estão em série, eu uso a regra do série, que é só somar as resistências, né? Então é 3, né? O R3 é 6, mais o R4, que é 3, e eu tenho uma resistência de 9 ohms, né? Vamos inserir aqui o símbolo de resistência. Está aí. Então o resistor, o equivalente do R3 e R4 é 9. Né? Já que eu transformei esses dois em um só, eu posso redesenhar o circuito e me analisar melhor. Olha só, vamos redesenhar ele. Perceba que agora, né, o R3 e o R4 se transformaram em um só, que é o R34. Muito bem, analisando esse circuito redesenhado, eu posso perceber que o R34 está em paralelo com o R2. Então eu posso resolver esses dois utilizando a regra do paralelo, né? Vamos chamar ele de R2, 3, 4, né? Que são os três resistores. A regra do paralelo nós já sabemos, né? 1 sobre, né? Aqui fica 1 sobre a resistência do R2, que é 4, né? Aqui 1 sobre a resistência do R34, que é 9. Né? Vamos resolver a parte de baixo primeiro. 1 dividido por 4 é 0,25, né? Beleza?
somados a 1 dividido por 9, que é 0,111. Vamos somar os dois, mantém a parte de cima e vamos somar. Somando aqui embaixo dá 0,361. Dividindo 1 por 0,361, eu tenho então 2,769, vamos inserir o símbolo, 9 ohms. Está aí, a resistência equivalente de R2 com R34. Podemos então agora proceder da mesma forma, posso redesenhar o circuito com esse novo resistor, olha só. Agora ficou fácil, eu tenho R1 em série com R234. Posso aplicar novamente a regra do série, Vamos chamar esse resistor de R1, 2, 3, 4. Que é o resistor equivalente, Vamos chamar de resistor equivalente já. Ele é o equivalente, Que é o último resistor, Muito bem, se eu tenho R1 em série com R234, é só somar, R1 é 2 ohms, mais o R234, que é 2,769. Isso é igual a 4,769 ohms. Está aí a resistência equivalente, Perceba que eu utilizo as mesmas regras do série paralelo e vou fazendo passo a passo, Nesse caso do circuito em que eu tenho as resistências distribuídas de forma mista, ok? Nós vamos fazer mais exercícios mais adiante, nesses circuitos mistos, vamos também calcular, é claro, corrente e tensão em cada resistor, Tá bom?